O que você precisa saber sobre plágio? Atento que eu vou dar algumas dicas para vocês. Primeiramente, vamos definir aqui o que é plágio? Eu trouxe para vocês alguns artigos da legislação, para a gente poder entender o que a lei diz sobre isso. Bem, de acordo com o Código Civil, no artigo 524, a lei ela assegura a propriedade de direito de uso, de acordo com o que a pessoa possui. Já no Código Penal, nós podemos ver alguns artigos que demonstram o crime contra o direito autoral. Trago aqui para vocês o 7º artigo, que fala sobre as obras intelectuais que são protegidas por lei. O artigo 22º ao 24º fala dos direitos morais e patrimoniais de uma obra criada, que ela pertence ao seu autor. Já no 33º fala que ninguém pode reproduzir essa obra intelectual de um autor sem que ele permita. No 101º, 110º fala sobre as sanções cíveis que podem ser aplicáveis no caso de violação de direitos autorais. Isso pode variar, por exemplo, de multa ou até mesmo reclusão. Então, a gente pode entender que nesses artigos finais, o plágio ele é caracterizado como um crime. Crime contra a propriedade intelectual de outra pessoa e crime de falsidade ideológica. Será que nós farmacêuticos não temos também uma legislação específica quanto a isso? Claro que sim. Além de nós termos no Código Civil e no Código Penal, no Código de Ética do Profissional Farmacêutico, no capítulo 5, nós temos a seguinte informação sobre a publicidade e os trabalhos científicos. No artigo 20º fala que é vedado a qualquer pessoa inscrita no CRF. E aqui eu trouxe para vocês os 6 incisos, mas eu gostaria de destacar para vocês 2 deles. O primeiro que eu gostaria de destacar é que é vedado que a gente possa fazer uma publicação em nosso nome de um trabalho científico no qual a gente não tenha participado e fazer com que essa atribuição seja exclusiva, de autoria minha, quando houver a participação de outros profissionais. Um outro ponto que eu gostaria de destacar para vocês é o inciso 5º, que fala sobre utilizar-se sem referência ao autor ou sem a sua autorização expressa de dados ou informações publicadas ou não. Então, temos algo muito sério em relação a se apropriar do conhecimento da produção intelectual de alguém. Então, quando a gente faz isso, nós estamos como que roubando essa ideia. Então, agora eu vou trazer para vocês alguns tipos de plágio para vocês poderem evitar esse tipo de situação constrangedora. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo. Eu peguei aqui um trecho do Consenso Brasileiro de Doença de Chagas. E aqui ele começa falando sobre a epidemiologia da doença de Chagas. Observe, um cidadão simplesmente pegou esse parágrafo e fez o típico Ctrl+C, Ctrl+V e acabou resultando nesse parágrafo. Compare. Observe que ele simplesmente copiou e colou exatamente o que está escrito nesse parágrafo. E para piorar a situação, ao final do parágrafo, ele também nenhum momento faz a menção de onde ele tirou, se apropriando dessa propriedade intelectual. Então, quando eu tenho o clássico,
que a pessoa copia e cola a informação, isso é caracterizado plágio. Aí vocês podem falar, mas professora Riete, e se eu colocar o nome desse autor ali embaixo? Ainda continua sendo plágio, porque você simplesmente copiou e colou a informação ali. Vamos a mais um exemplo? Agora, a pessoa teve o trabalho de mudar algumas palavras. Observem que uma condição infecciosa foi substituída para parasitose, enfermidade negligenciada foi substituída para doença negligenciada. Progressivamente, ao longo do tempo. Então, pegaram algumas palavras e modificaram. Mas, como vocês podem observar, o grosso do texto continua sendo o mesmo. E no final, ele atribuiu a autoria ao autor. Mesmo assim, isso ainda configura plágio. Porque você fez